A criança hoje em dia, um bebê até 1 ano de idade, a partir de 1 aninho ali, Sim. ele já demonstra sinais. Então ele já vai ser um bebê que ele sorri pouco, ele faz pouco contato visual, ele balbucia menos que os outros bebês. Então, assim, já tem sinais que já se identifica ali nessa fase. Mas que são sutis às vezes para a família. Começando mais um programa aqui na Italínia, Conexão e Essência. E eu vou falar agora dos nossos patrocinadores. E um deles, em especial, é a Italínia, que nos proporciona esse lugar maravilhoso, lindo. E quem aí gostaria de ter uma cozinha como essa, né? Aqui, a Italínia tem grandes projetos e realiza grandes sonhos. Além da Italínia, nós temos também a nossa amada Márcia Oliveira como patrocinadora do nosso Conexão e Essência, do Despertar da Cura, deixando que nossa equipe e até mesmo a mim mais tranquila. E para completar o time de patrocinadores, a Arlatec também faz parte dessa equipe. Tratamento de água é tudo, é inovação. Então, cuidar da água faz bem para a saúde. E a Arlatec está aí no mercado para trazer novas conexões e trazer uma saúde perfeita. Conexão e Essência traz também os apoiadores. O Seja Livre, um espaço terapêutico onde você cuida do seu bem-estar também, mas de um modo mais espiritual e harmônico. Agradecemos os apoiadores e vamos para o episódio. Olá, está começando mais um episódio do Conexão e Essência Homecast aqui na Italínia Casa Nova e eu trago uma convidada muito especial, assim como todas as outras, para falar de um tema muito importante. Daniela Franchi, seja muito bem-vinda, essa fono que vai trazer explicações sobre o seu trabalho, que é muito lindo, que trabalha com crianças e principalmente um tema que hoje muitas das vezes deixa a desejar porque ninguém quer falar, o autismo. Te apresenta e seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Isso. É um grande prazer poder estar falando sobre esse assunto também. Então, eu sou a Daniela, sou casada, tenho uma filha chamada Valentina e trabalho com crianças há quase 28 anos. Dia 22 de agosto agora estou fazendo 28 anos de formada. Que maravilha. E trabalho com crianças já desde que eu me formei, assim, sempre foi um amor que eu tive por essa área. E hoje estou trabalhando bastante na parte do autismo. Então, E como que é para ti trabalhar com autistas? Olha, eu vou te dizer que eu não digo assim que eu escolhi o autismo, foi o autismo que me escolheu, né? Porque assim, começaram a aparecer crianças com TEA, isso já há alguns anos atrás, e eu fui me especializando cada vez mais na área, porque eu também precisava aprender mais sobre o tema, né? Então, assim, eu fui me aprofundando e fui me apaixonando, porque cada criança é única. Sim. Né? Cada criança tem um jeito diferente de se comunicar, principalmente dentro do TEA, né? Então a gente vai buscando criar conexão com elas. Isso é muito bom, né? Isso. Então... E esse é um trabalho com os pais em conjunto ou é algo assim, não, tu cuida só da criança e a família não tem essa conexão junto? Porque às vezes é bom entender se os pais também participam e fazem junto com a criança para poder entender o que está acontecendo ali. Eu não entendo muito, então pode explicar aí como funciona um atendimento para o autista específico. Muito boa essa pergunta, porque assim, o trabalho com as crianças, no geral, precisam muito da participação da família, né? E as crianças com TEA, então, elas precisam de uma rede de suporte, digamos assim. Eles precisam de atendimentos especializados, e não só de fono, como de terapia ocupacional,
psicólogo, eles têm vários outros atendimentos junto, musicoterapia. Olha que maravilha, que Isso. interessante. E aí e a família e a escola, e o terapeuta, a terapia, a família e a escola, andando juntos, a gente consegue ter um resultado muito, muito melhor. E quais são os níveis, assim, para tu explicar qual... O autismo, Sim. eles têm nível de suporte, que chama, né? Que é o nível 1, Tá. nível 2 e o nível 3. Então, nenhum é mais autista ou menos autista do que o outro, tá? Eles só têm, assim, precisam de mais suporte, digamos assim. Então, o nível 3, ele precisa de mais ajuda na comunicação, mais ajuda para adaptar, às vezes, atividades na escola. E tu consegue identificar naquela criança se é o que ela apresenta do autismo ou ela está sendo ali mais mimada pelos pais por conta que os pais às vezes têm medo, né, de dar certos limites para a criança? Existe, tá? Também essa questão, assim, muita coisa do autismo, eles têm uma rigidez muito grande de mudança de rotina, tá? Então, assim, às vezes a gente vai ver, por exemplo, uma criança se jogando no chão e gritando e fazendo alguma coisa que pra gente pode ser uma birra. Entendi. Né? Mas que na verdade é uma desregulação sensorial. Então, às vezes pelo barulho, às vezes por eles não entenderem o que está acontecendo. Tá ali acontecendo. Exato, e não sabem se expressar. E não sabem expressar que aquele barulho está incomodando. Então, assim, muitas vezes a gente vê aquela criança ali, a gente às vezes até julga os pais, como se a criança tivesse sem limite ou fazendo alguma birra. E na maioria das vezes, alguma coisa aconteceu que essa criança se desregulou, né? Então, por isso é muito importante o acompanhamento e o suporte da equipe. A gente vê muita criança hoje em dia usando o fonezinho, né? O abafador de ruído. O que é isso? Ele é um abafador, eles têm uma sensibilidade maior do que as crianças típicas, né? Então, assim, o barulho muito alto incomoda. Um lugar com muita gente, tipo um shopping center, uma loja, um aeroporto. Sim. Então, assim, é muito estímulo. E aquilo acaba desregulando a criança. Né? E aí ela tem aquele pico de estresse e ninguém acaba entendendo por quê. Porque não tem o conhecimento. Exatamente. Perfeito. E aí vai se jogar no chão, vai gritar, vai se bater. E quem olha de fora, criança mal educada, birrenta, falta de limite. Ai, que pecado. Isso aí é um assunto e um tema, Dani, que tu pode abordar muito lá no teu Instagram, porque eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade também em aceitar que o filho é autista. Tem mais essa questão também, né? Porque os pais não querem entender o porquê que o filho está apresentando aquele tipo de comportamento, mas também não quer aceitar que ele tem algo ali, que ele está sinalizando que tem algo ali para ser visto. A partir de que idade se tem um diagnóstico da criança com TEA? Bem importante essa pergunta também, Ali, porque assim, as pessoas normalmente elas vão se dar conta que existe alguma coisa assim que não está dentro da normalidade, digamos assim, com a criança. Normalmente, quando a criança já está fazendo ali quase 3 anos e não fala muito, não interage muito com outras crianças, e aí eles vão procurar, às vezes, a fono, porque a criança está falando pouco, vão procurar, ou a escola de educação infantil vai indicar para fono ou para levar em algum outro profissional, né? E aí esses pais vão começar, às vezes, essa busca. E a gente, por experiência já, né, nessa área há algum tempo, a gente percebe que as famílias perdem um bom tempo de estar estimulando essas crianças. Porque, assim, com a criança hoje em dia, um bebê até 1 ano de idade, a partir de 1 aninho ali, ele já demonstra sinais. Então, ele já vai ser um bebê que ele sorri pouco, ele faz pouco contato visual, ele balbucia menos que os outros bebês. Então, assim, já tem sinais que já se identifica ali nessa fase. Mas que são sutis às vezes para a família, né? Mas assim, quando começa a chegar na fase do desenvolvimento da
da linguagem. Que a criancinha ali com 1 ano e meio, 2, já começa a falar várias palavras. E esse momento ali, essa criança está com um atraso. Não. E em relação ao brincar, às vezes eles brincam sempre da mesma maneira. Então, querem tudo muito certinho. Exato. É aquela criança que vai enfileirar os carrinhos, que vai enfileirar os objetos daquela... Então, assim, eles têm não é que eles não brinquem, eles têm uma maneira de brincar diferente. Sim. Né? Então, assim, eles têm essa dificuldade de interagir com outras crianças. E aí é nesse momento que a família percebe que tem alguma coisa diferente. E aí eles vão procurar avaliação. Mas nesse momento da avaliação, a gente percebe muita resistência da família também. Mas isso em casos quando é filho único ou quando já tem ali irmãos, que a pessoa pensa em tem algo errado aqui? Olha, eu vou dizer que acho que independe se é questão de irmãos. Eu acho que o irmão também te ajuda, tu já criou outra criança a comparar, isso, né? Foi que mas eu assim, pensei. a gente sempre tem primos, a gente sempre tem filhos de amigos, normalmente essa criança já vai na escola, mas existe uma resistência por grande parte, assim, de pais em buscar o diagnóstico. Aceitar, assim, levar na fono para estimular a linguagem, ok, né? Sim. Agora, quando a gente encaminha para um acompanhamento com neuro, para fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada, ali aparece uma resistência um pouquinho maior. Deixa então um recado para as mães, para aquelas famílias que necessitam aí de todo um carinho, né? Que eu acredito que as fonos têm com essas famílias. Tu pode deixar um recadinho para essas mães? Bem legal. Olha só, eu tô com um grupo de pais no WhatsApp. Olha que maravilha. Que a gente está passando dicas, porque assim, as famílias precisam realmente desse suporte. E mesmo com toda essa busca, existe uma dificuldade às vezes para conseguir as terapias, pelos planos de saúde, por condições às vezes financeiras, e várias maneiras assim que às vezes tu não consegue fazer todas as terapias que tu precisaria fazer, né? Então, assim, a gente está com um grupo de WhatsApp. Ai, que bacana. Que a gente, pode divulgar. Então, eu tenho esse grupo que foi criado, que é para dar um apoio na parte da comunicação e da linguagem para as crianças. Eu passo atividades para os pais fazerem em casa. E a gente vai trocando ali no grupo, em cima. Como cada criança é única, eu tento contemplar aqueles pais que estão no grupo, de acordo com o que eles vão trazendo da dificuldade da criança. Perfeito. E vou passando dicas de atividades para eles fazerem durante a semana, e a gente vai fazendo uma troca, dicas de comunicação alternativa também, que a gente trabalha nessa parte bastante. Né? Então, quem quiser, siga a Dani, pode falar teu arroba, Dani, também, porque aí o pessoal pode te chamar pelo direct e participar desse grupo maravilhoso aí que ela criou. Com certeza vai ser um presente para aqueles pais que estão precisando de apoio, né? Exatamente, serão muito bem-vindos. Então, é @fonoaudióloga Daniela Franken. Me sigam lá no Instagram. Eu passo bastante dicas ali mesmo, ali de como interagir, trabalhar, estimular a comunicação e a linguagem da criança. E esse grupo ele veio para isso, então, para dar esse suporte para esses pais, que eles consigam auxiliar em casa, então, essa parte da comunicação, da interação da criança, atenção compartilhada, do brincar funcional. Então, a gente ajuda a criança a ter um brincar mais funcional, né? Como a gente estava falando da questão do carrinho de enfileirar, a gente vai aos poucos vai começar a trabalhar de outra forma e vai fazer o carrinho subir uma rampa e vai descer na rampa. E a criança vai se sentindo, ela vai entrando, vai se sentindo confiável para seguir em frente de uma forma mais leve. Exatamente. Trabalhando a questão da autonomia, a questão da linguagem, da atenção compartilhada, toda essa troca da criança com os pais, né, que é muito importante. Dani, tu trabalha só com autista ou tu trabalha com outras crianças que também às vezes têm outras dificuldades, né? Não só o autismo. Tu tem alguma explicação de crianças que não é autista, mas também tem essa dificuldade? Atendo todas as crianças. Atendo crianças que têm dificuldades na fala, né? Trocas na fala, como a gente fala. Então, trocam fonemas,
atendo crianças com dificuldades na leitura e escrita, crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem, que é muito importante a gente saber que nem toda criança que tem atraso no desenvolvimento da linguagem, ela está dentro do espectro, né? Sim. Muitas crianças têm apenas um atraso mesmo no desenvolvimento da linguagem, e a gente trabalha essas questões também para auxiliar, né, a família. Então, existem outras áreas, existe a questão da motricidade oral, que a gente chama, então, que é a musculatura da face. Tem crianças que precisam trabalhar a questão da linguinha, da musculatura, então elas têm um pouquinho mais molinha essa musculatura, né, que a gente chama. Aí faz um exercício específico para isso. Exercícios específicos. E tu atende adultos também, Dani, ou só na parte infantil mesmo? Eu, na verdade, atendo crianças e adolescentes no meu Porque às vezes adulto também às vezes precisa, né? Tem algumas dificuldades. Precisam. Como a fonoaudiologia ela é muito ampla, a gente acaba se especializando em algumas áreas, né? Mas assim, existem várias questões que os adultos também precisam procurar fono, né? Mas assim, no meu caso, a minha paixão são as crianças. Ai, que bacana. Mas eu quero agora falar como nós nos conhecemos, que foi muito bacana. Eu e a Dani, nós nos conhecemos numa mentoria e eu fiquei assim, ó, encantada por ela e pela Rê, né? Que a Rê ainda vence. Nós somos um trio. O trio das corajosas, né? Ali, da mentoria da Mel. E quando eu cheguei aquele dia, eu confesso pra ti que foi bem difícil eu chegar até lá. Foi bem na semana ali, era o terceiro dia que eu havia perdido meu pai e eu tive que fazer uma escolha, né? Eu não podia parar. E era um momento único, porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, ai, não vou porque perdi isso, sabe? E aí eu não poderia perder aquela oportunidade de estar ali com a Mel, e foi especial para mim, porque ali eu vivi intensamente tudo que eu esperava da mentoria dela. E aí, no intervalo ali, a gente acabou se conhecendo, sentei com vocês, fizemos aquela dinâmica. E eu fico muito grata, assim, por estar nesse grupo e estar aí trabalhando com vocês. Eu também. Acredito que essa amizade vai longe. Vai, sim. E as terapeutas, né? As terapeutas ali... E tu gostou da fluxoterapia? Gostei, amei. Se sentiu mais segura daquilo que tu Tá reverberando. Tá reverberando até hoje. Isso é muito bom. O trabalho. Recomendo também, pessoal, a fluxoterapia com a fluxoterapia que é, muito boa. É muito algo boa. Que renova todas as energias. E eu fico muito feliz, realmente, de tu acreditar no meu trabalho. Hoje também está aqui fazendo novas conexões, Olha né? Só. Levando aí pro pessoal esse assunto que é meio polêmico também, né? Não deixa de ser. Dani, fazendo agora 28 anos, né, nessa profissão maravilhosa, tu lembra da tua primeira paciente? Eu lembro de duas. Então conta pra nós aí essa experiência, por favor. Elas eram bem pequenininhas, hoje já são adultas. É a Marina e a Andriele. Elas tinham na fase tinham 2 anos, mais ou menos. Sim. E foi muito aprendizado com elas. Assim. Conta um pouco da tua trajetória. Quem é a Dani e quem era a Dani antes e quem é a Dani hoje como fono? Olha, eu digo que a fono, eu não me vejo fazendo outra coisa. Tá. Né? Assim, eu sempre quis trabalhar com criança, desde que eu era pequena. E a minha mãe dizia a minha mãe disse que eu falava que eu queria ser médica de bebê. Olha! E aí não deixo de ser, né? Então, assim, eu descobri a fonoaudiologia por acaso, porque há 28 anos atrás as pessoas não sabiam direito o que era fonoaudiologia. Aí, quando eu falava que eu fazia faculdade de fono, as pessoas... Fono o quê? Então, assim, nem eu sabia direito, mas quanto mais eu fui... aprendendo sobre a fonoaudiologia, conhecendo, mas eu fui me apaixonando. Eu acredito. É uma área, assim, ó, linda, porque a comunicação, ela tá em tudo, né? Comunicação é necessária para todas as pessoas, todo mundo precisa se comunicar. E, então, assim, eu amo muito o que eu faço, e hoje em dia, principalmente, assim, no decorrer da minha trajetória toda, eu tô
realizada, fazendo o que eu quero. Eu tenho o meu consultório, eu estou trabalhando com crianças e na área que eu escolhi. Ah, isso aí é uma realização maravilhosa, né? Porque muitas das vezes eu penso assim, a pessoa faz toda uma faculdade, se forma, quando ela vai exercer, não era o que ela queria. E eu acho isso tão triste, porque eu vejo que não foi o que ela escolheu, foi o que os pais escolheram para elas. No teu caso, foi tu que escolheste ou foi a tua família que te induziu a ir para esse lado? Fui eu. Foi. E eu fui pesquisar. Eu pensei em psicologia no começo. Eu até pensei que geralmente eu né, pensei vem em por aí. psicologia, pensei em medicina, mas também já dispensei. Já dispensei? Porque não era a minha praia mesmo, assim. E aí, quando apareceu a fonoaudiologia, eu me lembro que eu li sobre a comunicação humana. E aquilo me chamou muita atenção, sem saber direito o que era, né? E hoje, depois de muitos anos, muitos cursos, várias especializações, eu vejo que a fonoaudiologia só tem a crescer, né? E a gente tem muito que ajudar, principalmente essas crianças que estão aí precisando. E fora o consultório, fora a fono, quem é a Dani? A Dani tem um hobby, a Dani gosta de fazer o quê? Cozinhar, caminhar, viajar. Fala um pouquinho de quem é a Dani por trás da fono. A Dani é uma pessoa que gosta muito de viajar, como toda boa sagitariana. Gosto de passear, gosto de estar no meio de amigos. Isso é bom. E de curtir a minha família. Isso eu senti. Por isso que a gente se conectou. Verdade. Porque pessoas que gostam de pessoas é diferente. É verdade. E a Rê também, né? Nós três. Nós três, é um trio, gente. Aí, tu sabe que é uma coisa interessante que eu percebi, tudo ao meu redor é 3. Ó, lá em casa somos 3. Não, mas lá na minha casa somos 5. Então, não, mas é 3 filhos. Então, fechou os 3 também. Tá, boa. Então, acaba tudo em 3. Eu tenho 3 que eu me conectei. É a Pri, a Fátima, que nós trabalhamos como fluxoterapeuta aqui no espaço. Aí eu tenho lá do grupo que eu estudei, né, do Diego Coelho, a Beth e a Duda, tudo em 3, assim, vai fazendo um círculo, tudo em 3. Tem as amigas ali. E aí eu tenho, para concluir, eu tenho aqui a produtora, é 3. Maravilha! Viu? E mais a Lana, que aí vem o Gael, se torna 3 também. É muito legal a gente notar essas coisas da vida da gente, né? E agora nós 3, eu, tu e a Rê. As coincidências, As né? coincidências. Dizem que isso não existe, mas eu acredito que de alguma forma nos levou a estar aqui hoje, né? Com certeza. E eu quero ter vocês duas aqui pra gente contar, assim. Faremos um bate-papo às 3. Muito bom, muito bom. Em breve. Conta de um momento marcante de um paciente teu, que hoje, assim, tu tem uma história para compartilhar aí. Olha, a gente tem, acho que vários momentos marcantes. Como eu disse, assim, a gente vê a evolução do paciente quando a gente começa e durante a trajetória, a evolução que eles têm é muito legal, né? A autonomia que eles vão desenvolvendo, a comunicação, a interação na escola, né? Então, toda essa parte. Eu tenho crianças que hoje não estão mais comigo, mas que eu acompanho, né? Eu acabo ficando amiga da família. Era isso que eu ia te perguntar. Geralmente, família, né? A gente se conecta tanto que não tem como sair daquela família ali, daquele meio, né? Então, a gente tem aquela troca com os pais até hoje. Então, eu tenho pacientes que estão adolescentes hoje em dia, super bem na escola. Coisa boa. Então, assim, desenvolveram. Tem a sua vida adulta tranquilamente, olha só. Participando de atividades na escola, fazendo judô, fazendo teatro. Olha que maravilha. Assim, ó, é muito bom, assim, porque uma coisa que é bem importante a gente salientar, gente, que diagnóstico, ele não é sentença. O diagnóstico, ele é um norte, né? Quando a gente descobre o que a gente precisa trabalhar, é libertador. É libertador. E a gente entender por que a criança é assim e respeitar. Sim.
respeitar de acordo com as necessidades dela. E quando a criança é respeitada, quando a família abraça a causa, junto com os profissionais, a criança só melhora, só evolui. É que nem no meu caso, eu aceitei que eu tenho TDAH e tá tudo certo. Tá tudo certo. Por que eu vou esconder uma coisa que a maioria hoje tem? Né? A gente tem que se adaptar. E se libertar. Porque senão tu vira... E se aceitar. E se aceitar, porque senão tu vira escravo daquilo ali. Né? Eu mesma, 2 e 3, eu tô largando as coisas tudo em um lugar aqui, outro ali. Aí eu, opa, para aí, faz por partes. Por isso que eu falei lá na mentoria, que às vezes eu me perco por conta disso. E eu disse ainda para Mel, faz um... Mas aí a gente tem que se organizar em relação a essa agenda de rotina. Sim, né? Exato, senão... Que é o que eu trabalho também com as minhas crianças. Né? As crianças dentro do espectro autista, elas precisam muito de uma rotina também. Né? Então, uma rotina visual ajuda muito elas a se organizarem. Dani, estamos nos encaminhando para o final e eu gostaria que tu sinalizasse para quem está nos assistindo para observar ali aquela criança com carinho, com amor, com respeito e não se sentir exclusa, porque você está aí para isso, né? Para auxiliar, dar a mão. Então, eu acho importante tu falar diretamente para aquelas famílias que estão com medo, mas que querem ajuda com certeza. Então, é muito importante essa pergunta, porque é importante a família observar se a criança está com algum atraso no desenvolvimento da linguagem, 1 ano e meio, 2 anos, e não fala ainda nenhuma palavrinha, ou fala muito pouco, é importante a gente ficar atento, né? Porque a gente sempre comenta assim que cada criança tem seu tempo, mas a gente não pode esperar por esse tempo. A gente tem que buscar os marcos do desenvolvimento da linguagem, né? Então a gente tem que acompanhar o que é esperado para aquela criança naquela faixa etária, né? Então, se a gente vê, às vezes comparando mesmo com os amiguinhos, com os irmãos, se existe alguma coisa que está diferente, é muito importante procurar ajuda profissional, que a criança só vai ter a ganhar com isso e a evoluir. Olha que bacana. Então, já sabem, sigam a Dani e procurem ela para tirar qualquer dúvida. Obrigada, Dani. Foi um prazer. Te agradeço profundamente. Estamos juntos. E para finalizar esse homecast de sucesso com a Dani, vamos chamar a Valentina, que é a filhinha dela, para nós encerrarmos em alta frequência. Muito prazer, Valentina. Que linda que você é. Como é ser filho de uma fono? Conta para mim. É uma mãe comum, né? Só que desde pequena a minha fala sempre foi muito boa, por causa que ela sempre foi reforçando isso. Então, olha só, fica aí o exemplo, né, da nossa Valentina. Muito obrigada. Encerramos, então, mais um Conexão e Essência. Curta, compartilhe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.